No nosso programa temos a honra de bater um papo com a deputada federal Daniela Reinert. Ela é do PL de Santa Catarina. Vamos falar das crises que afetam produtores rurais, dentre elas o marco temporal da demarcação indígena, MST que vive dando dor de cabeça. E lá em Santa Catarina a questão indígena também ela é mais intensa do que em outros estados do país. Deputada... É uma honra muito grande estar aqui contigo, agradeço muito o convite, me coloco à disposição, não somente hoje, mas lá na Câmara de Deputados, né, no meu gabinete 134, lá no anexo 3, é a casa do produtor rural, é a casa dos catarinenses também. Eu quero sempre ter a alegria e o prazer de recebê-los e ajudar o nosso povo, o nosso produtor, a defender, né, o que é justo, o que é correto, o que é legítimo, desde os direitos mais fundamentais, desde o direito de propriedade e tudo o que a gente tem enfrentado ao longo do tempo. E eu costumo dizer, Fabélia, que infelizmente a gente está perdendo muito tempo matando praga, ao invés de estar plantando coisas boas, né? Mas também faz parte da nossa função na Câmara de Deputados defender os reveses que o agricultor toma, né, que infelizmente têm sido frequentes, e a gente tem trabalhado muito junto à Comissão de Agricultura, junto à FPA, que tem feito um trabalho excepcional, sempre fundamentando, estudando, o IPA também buscando alternativas. Tem uma equipe sensacional lá que efetivamente estuda os problemas e ajuda a gente nesse suporte jurídico e todo o suporte que a gente precisa para estar lá na frente, no front, né, defendendo o nosso produtor rural. Pois é, e quando a gente fala dessa questão de direito de propriedade, que era algo que não era nem para ser discutido, a insegurança jurídica, que ontem eu ainda estava acompanhando os comentaristas no Oeste Sem Filtro, ainda falando, né, que o Brasil surge uma lei que vale antes do nascimento dela. Então, passa a valer retroativo. Então, assim, que tem muitos comentaristas políticos que falam que o Brasil é o único país em que até o passado se altera. Então, nem o passado é garantido, né? Esse direito de propriedade, as demarcações indígenas, que já ficou muito claro lá na Constituição de 1988, que é que nós temos, e de repente chega alguém e invalida tudo isso. Como lidar com isso dentro da Câmara, deputada? Esse comentário é muito interessante, né, Fabélia, porque às vezes a gente encontra situações como restrições bancárias para financiamento e uma série de coisas que os produtores que estão na volta dessas terras ditas, né, ou nessas terras em litígio, que é o que de fato são, elas estão em litígio, elas ainda não foram declaradas, e o Banco Central não tem absolutamente nenhuma fundamentação ou sentença judicial para tomar uma providência de qualquer impedimento, mas vale o impedimento. Então, é exatamente isso que tu comentaste, de a lei valer antes dela ser lei, de uma teoria, porque daí não é lei, de uma teoria valer antes mesmo dela ser lei, né? E uma coisa muito importante que a gente precisa salientar é que o marco temporal ele é um tempo, é um lapso de tempo que é justamente a Constituição Federal, quando ela passou a valer e reconhecer o direito de reconhecer as terras indígenas, né, com uma série de requisitos, né, de que haver indígenas naquela área quando da promulgação da Constituição e uma série de outros requisitos que não são cumpridos. Então, antes disso não havia, e se for questionar esse basal legal que é a própria Constituição Federal, inexiste, porque não existe outra lei que diga a respeito disso, né? E a gente tem, além dessa questão do marco temporal, que a gente evoluiu muito, e a FPA teve um papel, um protagonismo essencial nisso, junto com os deputados, com os senadores, para a gente negociar, conversar e chegar a um denominador, né? E a gente conseguiu arrefecer muito essa situação, mas com certeza ainda tem muito a se fazer, muitas questões ainda para garantir o direito de propriedade do nosso produtor rural. E além do marco temporal, Fabélia, ao longo desses
menos de 2 anos de governo, eles estão inovando juridicamente e trazendo outras formas de desapropriação, como, por exemplo, uma que a gente questionou ontem. Eu até fiz um PDL pedindo para assustar o decreto presidencial, que de setembro, um decreto, não, esse de setembro foi o das quilombolas. O outro decreto presidencial foi de maio desse ano, se não me equivoco a data, que faz com que que o governo possa pegar as terras, né? Porque não existe outro termo, é pegar as terras, já que não existe isso na legislação, por adjudicação compulsória, ou seja, dação em pagamento. Se o agricultor tem uma dívida, o governo vai lá, pega essa terra e entrega para a reforma agrária. Isso já aconteceu com propriedades aqui em Santa Catarina, no município de Zorteia. Eu fiz um PDL, outros deputados também fizeram um PDL para assustar os efeitos desse decreto presidencial. Já foi lido o relatório, infelizmente foi pedido vistas, mas na próxima sessão, na próxima reunião da KDR, a gente vai votar, assim espero, para que a gente possa assustar esse decreto presidencial. Porque o que acontece? O que eles estão fazendo? Eles estão criando novas modalidades ao arrepio da lei para desapropriação a título de reforma agrária, e o pior de tudo é que com regras ditadas pelo INCRA e não pela legislação. Então, a gente tem uma série de fatores que deixa a gente cada vez mais preocupado por essa... É uma verdadeira sanha, né, de desrespeito à propriedade privada que esse governo tem feito e que a gente tem trabalhado muito seriamente na comissão, na frente parlamentar, para que a gente consiga reverter essas situações, proteger o nosso produtor rural, garantir o direito à propriedade. Nessa linha que você falou, dessa sanha, de ir lá e pegar, de criar mecanismos para roubar a terra do produtor rural, porque quem pega alguma coisa que não é dele, ele está simplesmente roubando. Esse é o fato. Exatamente. Não tem outro nome. Também criou aquela situação de função social da terra. Quer saber se o produtor está cumprindo com a função social da terra. Quem é que define o que é função social da terra? Isso vai ficar à mercê de entendimento do judiciário? E aí, se eu pego um juiz ideológico e não justo, porque nós estamos com o judiciário, que, claro, que há as exceções, mas que ele vem lendo uma cartilha que é completamente comunista, socialista. Mas ele não abre mão do salário gostoso dele também, não. É o socialista de iPhone, como Exato. O pessoal fala, né? E essa a coisa que mais preocupa a mim particularmente é a imparcialidade, porque a imparcialidade é um elemento indispensável na justiça. Um juiz, ele precisa ser imparcial, absolutamente imparcial. No momento em que ele tem uma tendência ideológica, não serve mais. Ele deveria declarar-se impedido de julgar aquele caso e deixar que um juiz que não tenha nenhum envolvimento, nenhum engraçamento por essa ou aquela ideologia julgue. Aliás, nem deveria ser juiz, os juízes nem deveriam ter posicionamento político, né? Pelo contrário. E hoje, infelizmente, a gente tem visto em muitos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, isso é extremamente preocupante, né? Então, eu não gosto, eu acho que assim, não existe aonde a gente fala, tem coisas que a gente não tem nem como falar, porque não existem. Não existem palavras no vocabulário. Né? Na legislação não existe, então o que não está na legislação não há o que se falar. Agora está aí, está rodando na rua, né? E eu lembro muito que os meus antepassados falavam, e o meu pai costuma repetir, que quando os nossos antepassados vieram para essa região, eles tinham 3 missões, 3 funções: guarnecer as fronteiras, fundar cidades e produzir alimentos. Essa função social foi cumprida. As nossas, especialmente aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, mas especialmente aqui em Santa Catarina, as nossas propriedades, na grande maioria, são pequenas propriedades que foi passado de pai para filho, que são gerações que são nessas propriedades, e
agricultura familiar de alto rendimento, de alta rentabilidade, de alta eficiência, alta qualidade. Então, como é que alguém pode olhar para isso e dizer que não dá certo? Dizer que não existe uma função? E tem outra coisa que eu gosto muito de dizer, que eu torço muito para que isso pegue, Fabélia, é que as pessoas precisam entender que um pé de feijão, um pé de soja, um pé de milho, ele faz fotossíntese, ele produz ar, ele produz oxigênio, ele tem uma função social por si só, né? Porque as pessoas falam como se a agricultura destruísse o meio ambiente, que é exatamente o contrário, né? A agricultura é o que mantém o meio ambiente saudável, né? A sustentabilidade do meio ambiente está, em grande parte, na agricultura, né? Então, existe um equívoco muito grande, às vezes, na fala de algumas pessoas, que acaba colocando o agro numa situação extremamente preocupante. E volto a dizer, voltando lá ao marco temporal não é uma questão apenas das terras rurais, da agricultura, é qualquer imóvel, qualquer propriedade. Aqui em Santa Catarina nós temos municípios, Biguaçu, entre outros, que é a área urbana que vai ser desapropriada. Então, não é só questão do campo. Todo cidadão brasileiro precisa se preocupar com isso, porque amanhã podem bater no apartamento dele, no 20º, milésimo, sei lá que andar, bater lá e dizer, meu filho, agora é meu, vamos sair daí porque agora é meu. Então, o direito de propriedade é algo que tem que ser de preocupação e de responsabilidade de todo o brasileiro, seja da área rural como da área urbana, porque os imóveis urbanos também poderão ser desapropriados. Inclusive no Rio de Janeiro tem orla em Copacabana que entra, agora eles não querem os morros, né? Não, querem a orla. Só terra fácil de produzir, né? De fácil acesso, de mercado. E a área urbana também, né? Só lugares bonitos, bons, assim, é impressionante o senso estético, né? Aqui a crise começou a chover essa semana, tá? Ainda não tá bom, não. Sim, que bom que choveu. Graças a Deus, começou a chover aqui, já deixa o produtor feliz da vida. Exatamente. Daniela, a gente ainda fica acompanhando o governo querendo ditar regras ou leis ou decretos, mas ele quer sempre colocar o agro como vilão, como destruidor do meio ambiente. Nessa linha ambientalista que a gente até acompanha com aqueles ambientalistas decentes, que fala que isso aí é a nova bandeira, a nova ideologia, que as pessoas sequer entendem o que é e vai lá querer palpitar. Ontem eu ainda comentei aqui no programa que ninguém senta na roda do botequinho para falar mal do dentista, para falar mal do cabeleireiro, né? Dizer que ele destrói, porque vamos lá, então, o cabeleireiro usa muito secador, tintas ali, ó, química, o dentista faz uso. Ninguém toca nesse, mas vai lá falar do produtor rural como se entendesse. Como tem que ser o comportamento das pessoas diante deste cenário, do seu ponto de vista? É aí que isso chega a ser doloroso, né, Fabélia? Porque além de alimentar, além de colocar alimento na mesa de todo cidadão, né? E eu costumo dizer que a gente deveria agradecer todo dia a um produtor rural pelo pão de cada dia, pelo alimento que está à nossa mesa. Alguém plantou, alguém produziu, pode comer capim, alface, alguém produziu aquilo ali. Ah, mas eu planto na varanda do meu apartamento, não sei onde. Alguém produziu aquela semente para te vender, para você plantar. Então, é quem nos alimenta, é quem nos veste, é quem produz a subsistência humana. E as pessoas precisam se dar conta disso. E, como eu falei agora há pouco, a planta que tem lá na nossa propriedade rural, ela produz oxigênio, ela revigora, ela dá qualidade de vida para as pessoas. Isso não é visto, as pessoas pensam, é a Amazônia que bota ar, é a Amazônia que isso e aquilo. E outra coisa que deixa a gente extremamente frustrada, Fabélia, assim, a gente está vivendo um período de queimadas gigantesco.
E é evidente que não são os produtores rurais que botam fogo no trabalho deles. A pessoa que trabalha, vamos lá, um dentista, ele não vai botar fogo no consultório dele. Um cabeleireiro, ele não vai botar fogo no instituto de beleza dele. Um marceneiro não vai botar fogo na marcenaria dele. O agricultor não vai botar fogo na propriedade dele, no ganha-pão dele. A agricultura hoje, e é isso que eu acho que as pessoas precisam começar a entender, a gente investe em plantio direto, porque isso aumenta a lucratividade. Não existe mais essa coisa de tocar fogo. Isso é coisa de, sei lá, 40, 50 anos atrás, né? Hoje a gente trabalha com tecnologia, com eficiência, com zelo, porque se botar fogo na propriedade vai demorar anos para reaver o material, a biota da terra, os nutrientes da terra que foram perdidos. Então não é o agricultor que põe fogo, são incêndios criminosos e que não estão sendo apurados. Então, infelizmente, a gente vê um descaso sem precedentes por parte desse governo federal, que acusa os produtores rurais, que tenta desmerecer e desfazer a imagem do nosso produtor rural, enquanto não apura incêndios criminosos que eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto em toda a minha vida cenário semelhante. Eu saí de Brasília a Chapecó, olhando, observando, fui a São Paulo peguei um voo para Chapecó. O tempo todo uma fumaça, um país virado em cinzas, uma fumaça negra, tudo onde a gente passava ficou coberto de fumaça. A gente não enxergava, problemas respiratórios, uma série de coisas. E aí, o que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo? O que o Ministério da Agricultura está fazendo? O que o governo federal está fazendo para aferir o que está acontecendo? Então, é uma série de falácias, uma série de acusações, e as pessoas precisam entender a fundo o que é que causa esses problemas, e a gente precisa encontrar e punir esses criminosos que estão fazendo esse tipo de coisa, que, ao contrário, ele destrói o próprio agro, porque as nossas plantas estão ficando cobertas de cinzas. E aí? Aqui na minha varanda do apartamento, as flores, que aqui, eu tenho até pé de moranguinho aqui na varanda do apartamento, que nem sempre eu consegui ir lá para fora, então no apartamento tem que ter até pé de moranguinho. Mas tá tudo cinza, eu tive que pegar uma mangueira e lavar as plantas da varanda, porque ficou tudo coberto de cinza. Então tu imagina uma lavoura coberta de cinzas. Quanto a gente deixa de produzir, o quanto a própria agricultura perde, né? Então, a gente quer sim uma providência do governo federal. Nós já convocamos a ministra do Meio Ambiente na Comissão da Agricultura, em várias comissões, até nas comissões que tocam a segurança nacional, porque o que está acontecendo é um absurdo sem precedentes, de uma dimensão sem precedentes, e a gente precisa apurar, precisa ver o que está acontecendo e punir os culpados, e deixar o agro trabalhar em paz. Porque, ao contrário de quem está metendo fogo no país, o agro está produzindo alimento, está produzindo oxigênio para quem está curtindo a vida numa boa, numa praia ou sei lá onde, e a gente precisa, sim, compreender o que realmente é o agronegócio brasileiro, o que é a vida do nosso agricultor, o que se faz na agricultura, o que se produz, e agradecer pelo pão de cada dia que está na mesa de todo brasileiro e do mundo, e que é responsável por mais de 30% da nossa balança comercial, que a gente compete nos mercados mais exigentes do mundo, com qualidade, e digo mais, se nós tivéssemos qualquer erro de produção, qualquer vício na nossa produção, o mercado externo não aceitaria o nosso produto. Porque a exigência com o nosso produto é altíssima, é sem precedentes também. E as exigências com os produtos que entram no Brasil, que muitas vezes prejudicam o nosso produtor, é zero. A prova maior é o arroz que eles iam trazer da China? Sabe-se lá da onde, né? Não, era da China, não. Era de outro país ali da região. Mas aí sabe-se lá de onde vem, né, a procedência, porque daí para entrar aqui não precisa ter procedência, não precisa ser livre de metais pesados, não precisa ser livre de mão de obra escrava, não precisa ter carimbo de sanidade, não precisa ter carimbo de ambientalmente e ecologicamente correto. Para entrar aqui não precisa nem ter qualidade, pode ser arroz papa também, que está valendo. Então a gente vive numa
num desincentivo, não tem nem palavra que diga, mas é um constante desincentivo à produção nacional, um constante, até um deboche, eu acho que dá para usar a palavra, com os nossos produtores, e isso não é só na agricultura, não, é em inúmeros setores que já estão encontrando dificuldade, porque para produzir, para mandar para fora, é um nível altíssimo de exigências, e para receber de fora, com um custo muito menor, porque não tem problema com mão de obra escrava, não tem problema com legislação trabalhista, não tem problema com o Ministério Público, nem com sanidade, nem com o meio ambiente, nem com coisa nenhuma. Tudo está valendo. Agora, do nosso produtor, o custo embutido no nosso trabalho, a cobrança, a legislação embutida no nosso trabalho é inacreditavelmente contra qualquer tipo de competitividade sadia. Com certeza vamos te chamar outras vezes, viu? Muito obrigada, Fabélia. É sempre um prazer estar aqui contigo, uma sumidade do nosso agro, uma pessoa com quem eu aprendo muito também. Obrigada. Gosto muito de assistir o programa de vocês e acompanho todo o canal rural, enfim, a gente procura gostaríamos de ter mais tempo, né? Mas eu sei que lá na Câmara a gente também está fazendo o nosso papel para defender o nosso produtor e o nosso agro.